Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aula e hoje não tem slide, hoje é um bate-papo que eu quero trazer para vocês aqui, mostrando algumas coisas interessantes. O porquê que nós estamos estudando essa parte de teoria dentro do nosso curso, né? A nossa estrutura do curso está dividida em 3 momentos. O momento teórico, que é esse momento que vocês estão agora, análise e estágio supervisionado. A análise, vocês serão analisados, cada um de vocês, separadamente, e o estágio supervisionado que nós vamos fazer coletivamente, tá? Nós vamos programar isso no 2º ano. Essa parte teórica, ela é importante pelo que eu vou falar agora nesse vídeo, sobre o protocolo do atendimento. Muitas pessoas acham que a psicanálise é o seguinte: as pessoas chegam no consultório, deitam no divã ou sentam na cadeira e falam livremente, sem nenhum tipo de procedimento. E eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje que existe um protocolo de atendimento da psicanálise. A psicanálise é algo estrutural, é algo que dá resultado, porque ela está dentro de uma estrutura que segue um protocolo de atendimento. Isso mostra o que é um protocolo. O protocolo é o sistema de segurança, tanto para quem vai ser atendido, quanto para quem vai atender. Então, esse protocolo, ele precisa ser seguido à risca. É uma sequência. Nós teremos uma aula lá na frente sobre esse protocolo, passo a passo. O que fazer na primeira entrevista, na segunda entrevista, na terceira e assim sucessivamente. O que eu estou mostrando hoje é apenas uma pincelada acerca disto, para mostrar primeiro a seriedade da psicanálise. A psicanálise não é uma teoria vazia, sem nenhum tipo de efeito, sem nenhum tipo de objetivo. As pessoas que nos procuram, elas vão ter resultados, elas vão ter respostas. O psicanalista está ali para ajudar, para desvendar, né? Então, o protocolo ele obedece a 3 partes. Primeiro, identificação. Segundo, diagnóstico. E terceiro, a ressignificação, que nós vamos chamar de ressignificação, que é a aplicabilidade da terapia, né, que vai ser a parte onde nós vamos regular o nosso paciente que estava desequilibrado e agora ele vai sair do consultório depois das sessões equilibrado. O nosso protocolo obedece a 10 sessões, em cada sessão um procedimento nessas sessões, e eu vou mostrar para vocês isso dentro do nosso curso. Eu estou mostrando isso porque vocês estão fazendo essa parte teórica e parece que a gente está perdido, e não estamos. Na realidade, nós estamos conhecendo a estrutura da mente, a estrutura do cérebro, a estrutura do sistema nervoso central e do sistema endócrino, que está tudo interligado e que vai tendo a autorregulação no indivíduo à medida em que ele faz exercício físico, à medida em que ele tem um bom sono, à medida em que ele tem uma vida regular, sem nenhum tipo de problema de trauma. No trauma ou no transtorno mental, né, que vai produzir o transtorno mental, ele vai sofrer alterações por causa do seu sistema biológico, que vai ficar desregulado, consequentemente, produzido por diversos fatores, e que pode ser N fatores, né? Dentro das 7 escolas, a gente está estudando os transtornos da personalidade, a formação da personalidade. O que vimos até agora foi a formação da personalidade à luz da psicanálise, do que está atrás do comportamento. Viram quantas coisas? Fases, né? Complexo de Édipo. Nós já vimos tudo isso lá em Freud, a formação do indivíduo em si, né? O indivíduo sem o contato com os seus pais, seus irmãos, com as pessoas da sociedade, né? Da forma como ele pensa, da forma como ele sente. Ninguém sente igual a todo mundo. Ninguém sente igual a ninguém, praticamente, porque as nossas percepções, elas são diferentes, elas são divergentes. A nossa forma de ver o mundo, nós temos o nosso próprio pensamento. Existem pensamentos intrusivos
Inclusive, existem pensamentos até que são provocados por outras pessoas ou por outras questões. Mas, independentemente disso, você tem o seu próprio pensamento, as suas próprias decisões, o seu próprio filtro mental. A gente pode estar numa mesma situação e interpretar esta situação de forma diferente. É como a íris dos nossos olhos, é como a impressão digital. É singular, é exclusivo. Por isso que quando eu atendo alguém que eu não conheço, eu preciso fazer primeiro a identificação. Se essa identificação for correta, vai ter um diagnóstico correto. Vai ter, consequentemente, com o diagnóstico correto, a aplicabilidade das terapias corretas para regular esse indivíduo. Se eu faço uma identificação incorreta e toda identificação ela só vai ser correta pelo conhecimento do embasamento teórico. Então, tá vendo a importância? Eu vou abrir até um parênteses aqui. Tem pessoas que entram no curso aqui, são 2 anos, ele já quer correr, que ele quer acabar logo, ele quer colocar a mão em ação. Eu já tive alunos, não tem como ser mais rápido. Não, porque a gente precisa conhecer. Uma análise de uma pessoa não é baseado apenas na primeira conversa. Você precisa conhecer a fundo. É essa que é a razão da psicanálise existir. A psicanálise é a escuta terapêutica. Para você ser um bom ouvinte, para exercer a escuta terapêutica, você precisa de detalhes de conhecimento teórico, de embasamento teórico. Então, sempre oriento os alunos aqui a reler as apostilas, a permanecer sempre conectado com a psicanálise. Na realidade, vocês vão se formar comigo aqui na CADECAP, mas vocês vão permanecer aprendendo sobre psicanálise, estudando sobre psicanálise, até porque questões mentais estão sempre em mutação. Questões de personalidade estão sempre em mutação. Por exemplo, você já ouviu falar de narcisismo. O narcisismo, por exemplo, não tem cura ainda. Existem muitas pesquisas sobre narcisismo e não chegaram ainda a um denominador comum ou algo fechado, porque é multifacetado, são vários tipos de narcisistas. Isso a gente está falando só de um transtorno de personalidade. A gente ainda tem a bipolaridade, tem o borderline, tem uma série de outros tipos de transtorno de personalidade que estão presentes na sociedade, tá? É bom a gente também frisar, vou abrir um outro parêntese, que na psicanálise nós não atendemos a pessoa em crise somente. Ou seja, o psicanalista ele não vai ser procurado por quem está passando por algum tipo de trauma, algum tipo de problema só, exclusivamente. Não, não necessariamente. Você também poderá ser procurado por pessoas que estão normais, que estão equilibradas, mas que têm alguma dúvida, que não tem uma orientação, que precisa de uma orientação. Então a gente trabalha com a psicodinâmica e com a psicoeducação, que é aquela orientação que nós vamos trazer para o paciente, tá? Então, essa questão protocolar, ela é importante que nós venhamos saber que ele existe e que nós vamos seguir este protocolo, tá? Geralmente, o protocolo, ele obedece uma ordem, tá? E nessa ordem, a primeira coisa que nós vamos fazer é a primeira entrevista. Na primeira entrevista, que a gente vai chamar de pré-análise, né, que é o pré-atendimento, onde você faz ali o que na medicina se utiliza muito, que é a triagem. Você faz uma triagem com este paciente, né? Quando você trabalha sozinho no seu consultório, você não tem secretária nenhuma para atender, uma antessala, e você vai atender direto, você já vai ter que fazer isso diretamente. Quando você crescer e ter uma secretária ou alguém que possa ali, um atendente, uma recepcionista, você já vai passar as instruções para a recepcionista vai fazer essa cariação e vai passar para você já pronto. No dia do atendimento, da primeira entrevista, você já tem uma planta do paciente. Caso não tenha isso, você vai ter que fazer isso a primeira vez. E nessa primeira entrevista, a primeira coisa que você tem que fazer é recepcionar bem esse paciente, deixá-lo tranquilo o máximo possível,